Olá, sou Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas, apesar desta patologia. Olá Dina, hoje vamos falar de um caso particularmente emocionante. Vamos falar aqui quando a infertilidade é um caso de insucesso. E gostávamos aqui de a conhecer um bocadinho quem é que é a Dina e como é que chegou então aqui ao processo final e à decisão, digamos assim, de parar e assumir este insucesso? Então, isto é tudo uma longa história, não é? Não sei se quer mesmo que eu vá muito atrás ou... Sim, ou seja, aos 10 anos teve a primeira menstruação, não é? Aí. E portanto, Okay. Nessa altura já tinha aqui estas dores, não é? Sim. A minha primeira menstruação foi ali logo depois dos 10 anos e talvez os 3 primeiros meses tivessem sido sem dor. Talvez, não tenho bem a certeza. Mas depois, a partir daí, veio todo um historial, não é? Podia haver um mês em que era um pouquinho melhor, mas havia outros meses em que era aquilo de faltar à escola, as náuseas, os vómitos. Como é que a sua mãe e a comunidade escolar reagiam a isto? Estamos a falar, nós já tivemos aqui testemunhos que já saíram e que relatam aqui um bocadinho o apoio que a família dá, o apoio que até a própria escola dá, mas estamos a falar com a Dina e estamos a falar há 20 ou 30 anos atrás. Como é que foi aqui um bocadinho este processo de empatia da comunidade à sua volta perante estas queixas? Então, empatia não havia, até porque eu também não falava muito sobre o assunto, não é? Quer dizer, uma miúda de 10 ou 11 anos não está propriamente ali a dizer estou muito aflita, mal consigo andar ou o que quer que seja, não é? E depois muitas das minhas colegas nem sequer eram menstruadas ainda, portanto eu era assim quase um extraterrestre ali no meio delas, não é? Com estes sintomas todos. Só as mais velhas de 14, 15 é que tinham, da minha idade não havia, portanto não era um assunto que eu falasse com elas. Em casa, o que a minha mãe costumava dizer era, quer dizer, tiveste azar, era quase isto. Não dizia assim, mas eu agora entendo que talvez tenha sido isso. Ela era muito preocupada sempre. Mas ela também tinha queixas? Ela não teve quase queixas nenhumas ao longo da vida dela. A minha avó sim. Minha avó teve sempre muitos problemas. Claro que não sabemos se ela teria tido endometriose ou não, porque já foi há muito tempo. Mas por aquilo que me contavam, que têm vindo a contar ao longo dos anos, eu penso que provavelmente ela teria ali qualquer coisinha e se calhar eu vou buscar a ela. Mas as pessoas contam-lhe essas histórias porque agora têm um diagnóstico e então o pessoal tenta fazer aqui a relação, não é? Eu sempre ouvi, principalmente quando já era mais crescidinha ali, a partir talvez dos 16 precisamente, quando tive aquele período em que não tive menstruação, aí é que começou-se a fazer algumas ligações. Olha, a tua avó também teve problemas, teve a menopausa aos 40, foi muito cedo, chegou a estar internada, isto e aquilo. Mas então naquela altura não se falava em nada, não é? Quando fala aqui deste episódio aos 16, estamos a falar desde os 10 mais ou menos até aos 16 de um período de 6 anos de incompreensão e ao mesmo tempo também de alguma angústia da sua parte, não é? Eu acho que até lidava muito bem com as coisas. Porque havia esta aceitação de isto é normal. Sim, nós fomos interiorizando isso. Eu digo nós porque sei que há outras pessoas com a minha idade que passaram pelo mesmo e pensaram o mesmo, e algumas até mesmo mais novas. Portanto, nós vamos ouvindo tanto que é normal, que tiveste azar, que isso com a idade passa, não é? Muitas vezes até diziam com o início da atividade sexual isso passa, depois quando tiveres filhos isso passa. Eu lembro-me que tive uma professora de francês que no 11º falava connosco sobre isso, porque ela também tinha muitas dores e ela própria dizia isto. Dizia-me que era quando eu iniciasse a minha vida sexual, dizia-me que era quando eu tivesse filhos, eu já fiz isso tudo e continuo com dores, mas ela também não tinha um diagnóstico.
E o que nós sentíamos quando ouvíamos isso, havia outra colega na turma mais velha do que eu, uns 4, 5 anos, que também sofria muito, desmaiava também, ia para o hospital, etc. O que nós sentíamos era, há outras pessoas igual, portanto isto deve ser mesmo normal, há uns que têm azar. Era um bocado isto, não? Nem se falava muito, por exemplo, até nos miomas, que agora é algo tão básico, tão simples. Na altura também não se falava assim tanto. Tudo o que era ligado ao sistema reprodutor da mulher Era um tabu, era um não é? tabu, era assim uma coisa, não vamos falar, não vamos aqui acordar um monstro e falar de assuntos que são inconfortáveis para os outros, não é? São desconfortáveis para as outras pessoas, não necessariamente para nós. Portanto, aqui para si teve aqui este processo de aceitação de isto é normal, eu tive azar e bora viver com isto, não é? Era um bocado isso, sim. Vamos tentar fazer o melhor e gerir as crises da melhor forma também. Depois aos 16 teve então aqui este Aos pequeno percalço. 16, sim. O primeiro mês em que a menstruação não apareceu foi... Ok, vamos esperar pelo próximo. No segundo, falei com a minha mãe, né? No segundo disse, olha, é o segundo mês que a menstruação não vem e tal, e a minha mãe já ficou assim um bocado preocupada e depois fomos ao médico. Quando fomos ao médico já deviam ter passado 3 meses, porque lá está, depois entretanto as consultas também não são do dia para o outro, e deviam ter passado 3 meses em que depois eu fui e o que me disseram foi, tem aqui umas coisitas nos ovários, mas eu vou receitar-lhe este tratamento hormonal que não era uma pílula contraceptiva, era outra coisa qualquer, mas hormonal, não sei se era progesterona. Na altura estas coisas ainda não me diziam assim muito. E depois o período apareceu, com dores na mesma, mas apareceu e depois voltei a ter... Mas sentiu nessa altura que piorou? Ou Não, manteve-se. manteve-se os mesmos Quando sintomas? piorou significativamente já foi em 2014, portanto muitos anos depois, muitos anos da minha vida foram aquela dor, eram aquela dor incapacitante, mas que eu ia gerindo. E depois o incapacitante passou a um nível de não fazes mesmo nada. Desmaias, Sim. não fazes mesmo nada. Não podes trabalhar. Exato, disse-me que trabalhou aqui como freelancer na parte de tradução. Esporadicamente. Mas depois entrou aqui na parte do ensino. Como é que geria tudo isto, já que eram dores incapacitantes em que a pessoa não conseguia mesmo fazer nada? Quando eu comecei no ensino, cheguei a arrastar-me, ainda hoje faço isso. Cheguei a arrastar-me para a escola e o que eu costumo dizer é: eu hoje não me consigo levantar, portanto vou dar aula sentada. E curiosamente, quando eu comecei. Comunica isto aos alunos. Sim. Não digo o que é, agora já tenho mais à vontade, mas no início, até porque não sabia o que era, não lhes ia dizer logo assim: estou menstruada, não me consigo levantar, mas dizia eu não estou bem e hoje não consigo dar aulas de outra forma a não ser aqui. Eles iam mais ao quadro e eu fazia as explicações sentada. Curiosamente, a partir de uma certa altura eu deixei de dizer isto, porque quando ia dar aulas assim, eles já sabiam. Se eu estava sentada, eles portavam-se melhor. Era muito engraçado. Uau! Hoje em dia já é mais complicado, que isto piorou. Foi numa fase em que conseguia ter as turmas, dar aulas aqui ao terceiro ciclo, e conseguia ter as turmas desde o 7º até o 9º, acompanhava os alunos, não é? Não, eu nunca acompanhei, porque como contratada eu estava sempre a saltitar de escola em escola, portanto nunca fiz esse processo, eram sempre caras novas. Portanto eles já sabiam, era dentro do mesmo ano letivo? Dentro do mesmo ano, sim. Havia o mês seguinte, ok, ela hoje está sentada, então é porque está naquelas alturas em que ela não está bem. Não sei se alguma vez fizeram a associação, se alguém teve esse discernimento, mas quando ia dar aulas com muita dor e completamente dopada, não é? Era isso que eu fazia. E há vezes que não consigo, como é óbvio. Por curiosidade e fazendo aqui um intervalo aqui na conversa e na história, disse-me que hoje já fala com os alunos sobre a situação. Nota que há uma empatia por parte dos alunos que não sentiu por parte da sociedade? Não. Eu falo com os alunos, mas é quando eles vêm ter comigo. Porque eles pioraram no sentido precisamente da empatia. Eles têm menos empatia.
Hoje em dia, estas faixas etárias, pelo menos o terceiro ciclo, têm menos empatia. Portanto, se me virem sentada, também há exceções, é verdade, mas a maioria, se me vir sentada, não é nada com eles. O que eles pensam mais é hoje ela vê menos coisas, porque tem um nível Portanto, mais limitado. Mas de antes, assim, eram mais empáticos nesse sentido. Sabiam que se eu estivesse sentada eu não estava bem e, portanto, facilitavam ali um bocadinho o trabalho. Isso atualmente acontece com uma ou outra turma. Por exemplo, a minha direção de turma deste ano letivo, não este é? ano letivo, mas noutros também, mas este ano letivo, às vezes temos aquelas pontadas, não é? Uhum. Em que eu imagino, estou em pé, dá-me aquela ponta, eu faço isto e tenho que me sentar, porque eu estou sempre em pânico, vou cair para o chão, Conheço não é? perfeitamente. Não é? Uma pessoa está ali, agora é desta que eu vou desmaiar. E eles aí apercebem-se e perguntam: professor, precisa de alguma coisa? Está bem? Eu sento-me ali um bocado e tal, e eles, por acaso, os mais pequenitos, este ano, curiosamente, são mais preocupados do que os mais velhos, que já foram meus o ano passado. E sabem Por curiosidade, que eu acredita tenho que pode haver problemas de aqui saúde. alguma relação daquilo que aconteceu das crianças terem que ir para casa com o Covid e que isso tornou os miúdos um bocadinho, se calhar, os mais novos, se calhar, um bocadinho mais empáticos Não ou é sei, casual? eu acho que é. Eu acho que são destes em particular. Eu acho que sim, porque o ano passado não sentia isso. Ok. Este ano é Portanto, que. fez aqui este processo de gestão, fez aqui durante estes anos em que deu aulas, era assim que acabava por conseguir gerir as dores, mas depois, mesmo neste processo, continuava à procura, a tentar perceber o que é que se passa comigo, não é? Sim, mas eu costumo. Eu sou muito fiel e muito leal, vá. Leal é o melhor adjetivo, sou muito leal e, portanto, quando encontrei ali um médico que até parecia ter alguma empatia, era-me difícil sair dele. Claro que com o passar dos anos eu comecei a pensar: tenho que mudar, tenho que mudar, tenho que mudar, e principalmente depois de conhecer o Ricardo, Mas, ainda mais. mas aí era porque questionava e trazia sintomas e eles eram desvalorizados, Sim, era... sim, claro, porque à medida que as coisas foram piorando, eu dei-lhe o 2014 como sendo ali a data em que as coisas E mudaram completamente. ficaram incomportáveis completamente. Mas antes disso, ali, talvez que 2010 já havia ali alguma acentuação em que eu até fiz pílula para tentar controlar um bocadinho as coisas. Houve uma altura que até o médico estava com medo que eu pudesse ter cancro no ovário. Depois, como não acusou cancro, então arrumamos aqui o assunto. Pronto, toma aqui esta pílula e tal, não sei o quê, e pode ser que isso melhore um bocadinho. Mas depois, quando conheceu o Ricardo, Sim, portanto, as coisas já estavam ali a piorar um bocadinho e depois quando o conheci veio, a certa altura, o projeto do bebê, como eu costumo dizer, o projeto bebê, não é? Que fez sempre parte de mim, portanto, eu tive sempre foi o esse sonho desde sonho. criança, não Sim, é? sim, sim, tive sempre esse sonho. Nem sei bem porquê, às vezes até penso que pode ter sido por causa da minha mãe, que é uma pessoa Cuidadosa. muito empática, sim, ela cuida dos outros a 100% e eu nisso sou muito parecida com ela, portanto eu gosto muito de mimar os outros e de ouvir e dar atenção e perceber o que é que se passa e se conseguir ajudar, ajudar. E talvez por isso sempre me imaginei a ser mãe um dia. Claro que houve ali uma ou outra vez em que eu pensei, quando isto começou aqui tudo, agora faz este tratamento Será que hormonal, eu agora tenho faz aqui algum aquilo, problema? começou a haver ali uma vozinha que me dizia isto vamos ver, mas depois com o Ricardo, claro, não é? Quer dizer, Há aqui quando este ele processo de disse, procura, não é? quando ele disse que sim, que já lhe fazia sentido ser pai também, porque ele não tinha o desejo que eu tinha, aí as coisas começaram a ser mais complicadas, porque é aquilo que eu digo, chegou uma altura em que não se consegue conceber um bebê se não se fizer amor. Aquilo não E, resulta, e, não e, funciona. e a Dina é um dos testemunhos que tinha muitas dores e, portanto, Sim, este sim, era um sim, dos sim. principais sintomas que
Sim, que a se partir de queixava, certa não é? altura que foi uma coisa que eu tive sempre. Eu tive sempre alguma dor, mas a partir de um certo momento era horroroso. Uhum. Não dava mesmo. E é aqui que deita abaixo o conceito de lealdade e tenta Sim, procurar outro sim, porque eu médico. já me tinha queixado, já tinha dito, eu não consigo. E veio o tal mude de posição. E eu, epá, Sim, porque falou que, lá está, quando se queixava, havia sempre uma resposta que era uma resposta de apaziguar e de desvalorizar, desvalorizar, e uma das sim. respostas que o médico lhe deu foi mude de Mude de posição. posição, sim. E eu sou, eu às vezes penso, sou tão totó que ainda penso, será? Mas não, isto dói em todas as posições, portanto, não é uma questão de posição. E na vez seguinte voltei a dizer: olha, não é a posição, eu não consigo fazer, as dores são horríveis, Uhum. é impossível. E ele diz-me isso. Diz-me: olha, não tem nada, está excelente, tem um útero lindo. Eu até digo, um útero lindo com endometriose deve ser. A minha é difusa, portanto deve ser uma mancha aqui, outra mancha ali, deve ser um útero Porque para além da lindíssimo. endometriose tem também a Tenho adenomiose, não é? adenomiose, Portanto, sim. E ele dizia que eu tinha um útero lindo, só precisava de lá pôr um bebê dentro, portanto, não fosse medricas nem piegas, saísse do consultório e fosse fazer um bebê. E aí não há lealdade que consiga suportar isto. é engraçado porque nós em off, quando estávamos aqui a conversar as duas, estávamos aqui com a Madalena, gravámos o episódio da Madalena antes do seu, e estávamos aqui a conversar as três, e até dissemos aqui que o vosso azar é a nossa sorte da nossa geração, e Sim. está-me a gostar ouvir as suas palavras porque eu, felizmente, eu tive que passar por vários ginecologistas até chegar à doutora Filipa, mas não tive nenhum que me dissesse uma coisa dessas. É incrível. Começa a haver um bocadinho mais de consciência também, não é? Uau! Com o passar dos anos. Mas aqui foi, neste caso, foi mau em todas as frentes, porque não só não conseguia diagnosticar a endometriose, como não conseguia diagnosticar a infertilidade, não é? E por isso, quando me diz que não há mesmo nada e eu tenho dores horríveis, e nessa altura já faltava imenso às aulas, só que estava numa instituição de ensino superior e, portanto, o que acontece, não sei se é igual a todos, mas o que acontecia naquela instituição era que nós faltávamos quando precisássemos, mas tínhamos que compensar as aulas depois. Portanto, Sim. havia aqui esta facilidade nesse Gestão. aspecto, a gestão era diferente. E eu, nessa altura, já faltava imensas vezes porque não conseguia. E aí tomou a decisão, em conjunto com o Ricardo, acabou por também ser influenciado aqui para ir a outro médico, tentar Não, fui eu. perceber. Foi uma decisão sua? Fui só eu, sim. Ok. Era algo que, desde que começámos a pensar em ter filhos, que havia sempre ali uma vozinha, tens que mudar, e como eu costumo dizer, a vida mete-se pelo meio, e é hoje, é amanhã, e quando vamos a ver o amanhã já passou 6 meses, já passou um ano. Sim. É complicado. Portanto, mudou, foi a um Mudei outro médico, não é? e fui a outro médico e Foi logo na primeira consulta. logo na primeira consulta eu explico o que é que sinto e explico também que já andava ali há cerca de 1 ano e meio a tentar engravidar, e ele diz-me logo, sem rodeios. Pelo aquilo que falou, ele nem sequer fez nenhum exame físico, foi só pelo Não, isto historial. foi só ao Só pelo historial ouvir-me. Depois clínico, não é? passámos ao exame, mas só ao ouvir-me ele disse isso. Uau, Alguma coisa se não está bem. passa, porque nada do que disse é normal. E eu, pois não. E depois passamos Esse médico é o Dr. João ou o é Dr. outro? Sidónio. Então, o Dr. João entra em que. Entra mais tarde. Ok, pronto. Vamos Já lá lá então chego. voltar. Portanto, o Dr. Sidónio é o terceiro médico. Ele é o terceiro médico, depois há uma outra médica pelo meio e depois é que vem o Dr. João. Portanto, o Dr. João foi o quinto. Pronto, mas já vamos lá a essa parte, porque foi o Dr. João que acabou por me Sim. referenciar aqui a Dina, para a convidar para vir aqui falar de um brinde, de um bonequinho do brinquedo que tem aqui, que já vamos falar. Portanto, Sim. entrou aqui então o Dr. Sidónio, não é? Sim. E nesta primeira consulta ele dá-lhe aqui este feedback de alguma coisa não está bem, é necessário então fazermos os exames, e faz os exames e o que acontece?
O que acontece é que, a nível de análise, as análises até vinham mais ou menos. Há ali um ou outro valor que quase todas nós temos alteradas por causa da endometriose, que ele não associou logo à endometriose, penso eu, ou se o fez, não me disse logo. Mas a parte da infertilidade, sim. Portanto, eu fui fazer exames a Coimbra, à Bissaia Barreto, e um dos exames deu-me que as trompas estavam completamente obstruídas. Não iria nunca, segundo as palavras dele, de forma natural conseguir engravidar, porque não ia passar nada ali. Quanto muito teria uma gravidez ectópica, porque nada ia passar pelas trompas. Mas aqui continuamos então na questão de, ok, ele validou aqui esta questão de infertilidade, validou a questão de as trompas estão entupidas, portanto não há aqui esta possibilidade, mas continuamos sem o diagnóstico. Não sabíamos ainda, não. Depois, por causa das trompas, partimos para a cirurgia. Até foi referenciado a ir para FIV, mas eu disse, não, mas eu também quero saber o que é que se passa aqui, não é? Então fomos para a cirurgia e depois na cirurgia, sim, confirmou-se o diagnóstico, porque as ecografias que eu tinha feito até à data nunca mostravam nada, nunca ninguém via nada. Foi durante o momento, mesmo durante o momento da cirurgia, é que eles perceberam ali os focos de endometriose? Sim. Fizeram a remoção? Não. Uau! Curioso, não é? Não sei muito bem como é que isto funciona, mas parece que não sendo a cirurgia para aquilo, não sim, se achou há um caso, necessário sim, há um caso intervir engraçado sobre ali isso, sim. naquilo, sim. Então foi só a parte das trompas. Mas aí já tinha um diagnóstico, portanto, depois a partir daí já foi diferente. Portanto, termina a cirurgia, faz o processo de recuperação e durante o processo de recobro eles dizem-lhe, ok, a cirurgia correu bem, mas temos aqui uma segunda vertical que temos que começar a trabalhar. Mas não trabalhamos, porque o objetivo era engravidar. Portanto, o tratamento de primeira linha é a pílula. Ora, se eu queria engravidar, não podia tomar a pílula. Portanto, ficou ali em stand-by. A endometriose ficou parada. Eles aqui também diagnosticaram a adenomiose? Não. Não, só a endometriose. A adenomiose ainda veio depois. Uau. Muitos anos. Isto é uma vida. Ok, portanto, iniciamos aqui, eles fazem esta parte desentupir as trompas, iniciam aqui o processo de tentativa de gravidez, mas tudo numa ótica de, ok, vamos tentar engravidar, sem saber que estes focos e que a adenomiose podiam ter aqui um impacto. Talvez, portanto, nunca houve propriamente uma conversa muito clara sobre isso. Eu já tinha feito, entretanto, as minhas pesquisas e sabia que podia condicionar. Por curiosidade, porque nós agora as pesquisas é Associação Mulher Endo ou o meu útero, que tipo de pesquisas é que fez na altura? Endometriose. Google? Sim. E Eu aquilo que encontrava era praticamente artigos em inglês ou sim, brasileiros, alguns blogs brasileiros, não é? Sim, principalmente em inglês e brasileiro. Eu até ia mais para o inglês. Eu já conhecia a doença porque uma amiga belga foi-lhe dado não foi dado um diagnóstico, mas a hipótese de poder ter. E então disseram-lhe, parece que tem e se tiver é difícil engravidar. Por acaso, ela nunca teve o diagnóstico porque engravidou logo, portanto não foram pesquisar mais nada, mas ela tinha imensas dores também, ficava de cama, tudo assim como nós. Portanto, isto não era, a certa altura deixou de ser completamente estranho. E também a falar com ela ia sabendo ali um bocadinho. Mas nunca tinha havido assim uma conversa mesmo muito clara, isto vai impossibilitar-lhe. Era mesmo daquilo que eu já tinha estudado entretanto. Portanto, quantos tratamentos é que faz? Quantas tentativas é que faz aqui neste processo até chegar ao Dr. João? Muita estimulação ovárica, muita. Que tem um impacto brutal na capacidade que tem para conseguir dar aulas, para conseguir estar bem, não é? Também, sim. Mas, e tratamentos de PMA não fiz tantos como gostava, só fiz 3, infelizmente. Okay. Eu tinha feito muitos mais. Mas aí era naquela altura, queria ter feito mais, até descobrir que até agora queria ter feito mais. Ok, já vamos a essa parte de perceber onde é que sim, temos que parar. Sim. Portanto,
descobre que tem endometriose e adenomiose através aqui do processo todo contínuo até conhecer aqui o Dr. João. Sim. Portanto, durante o processo das tentativas de engravidar, as coisas não correm bem e, entretanto, eu já estou em contacto com a mulher endo, que já me dá uma listagem dos médicos referenciados, já começa a entrar em contacto para marcar consulta, que não é logo assim às primeiras. Portanto, Sim. mesmo há uns anos já não era logo assim às primeiras. Tentei a doutora Filipa, já estava cheia, e isto há uns 5 anos, 6, já estava cheia. Foi mais há menos 4, 5 anos e na altura esperei para aí uns 7 meses. Já tinha os exames todos, Sim, já porque é andava preciso de ginecologista em diagnóstico. ginecologista e ela na altura, para marcar consulta, nós já tínhamos que ter a bateria de exames pronta, Sim, sim. digamos assim. E mesmo assim acho que esperei uns 6 ou 7 meses. Eu fiquei em lista de espera, mas entretanto fui marcando para outros. Ok. E aí conhece então o Dr. João? Sim, primeiro fui a uma outra médica também referenciada que eu tive a infelicidade de conhecer num dia não. Reconheço-lhe todo o mérito, mas reconhecia num dia não. E foi muito fria, disse-me para eu deixar de tentar engravidar, que não ia conseguir, com todo o meu quadro e a minha idade, não ia conseguir, e que, portanto, aqui a relação custo-benefício ia ser muito mais custo do que benefício a todos os níveis. E eu saí dela e fui marcar outra consulta. Uma pergunta, porque nós hoje também já falamos mais abertamente disso e os testemunhos que eu tenho tido das mulheres mais jovens é que fazem psicoterapia. Todo este processo, durante estes anos todos, nunca fez psicoterapia, nunca Não. teve aqui um... Então como é que fez aqui o processo de Eu interiorização? só comecei a fazer consultas de psicologia quando escrevi o livro, para conseguir Já falar vamos ao livro. sobre o livro, mas foi só nessa altura. Durante todo o processo não tive, geria comigo própria, desabafando. Mas escrevia, o Sim, que é que fazia? era isso, escrevia e chorava. Eram essas duas vertentes, chorava e escrevia, eram as duas coisas. Depois para E fui pensar um sendo bocadinho. sempre, Escreveu mantive aqui sempre um assim livro. na idade mental. Escreveu aqui um livro infantil. Aquilo que escreveu, esses retratos que tem, dava para escrever um livro sobre este processo, esta caminhada? Só para... As outras coisas que eu Sim. tenho, sim, está na gaveta. É o próximo projeto, se as coisas correrem bem, Uau, ok. ainda ligado muito à infertilidade e à endometriose, que eu ainda não me consigo desligar para ir para outras aventuras, mas sim, tenho vários poemas, até cartas que eu escrevia E ao bebê que não nasceu. exato, as cartas eram cartas que acabavam por ser cartas a uma criança que não existe, Sim. que não chegou. Como é que fez aqui este processo? Portanto, cada tratamento era uma tentativa que vinha com um resultado de insucesso. Este processo de gestão era só escrever as cartas, era só escrever, ou a Mac, a sua cadela, Sim, a tinha MEC aqui era um também... apoio, era um apoio extra, não é? A família também apoiava, não é? Como é óbvio, mas havia um pouquinho aqui algum cuidado, ou seja, às vezes não se falava tanto porque eu ficava muito triste e chorava. E como não me queriam ver triste, então tentava-se nem sempre falar sobre o assunto, obviamente que eu também, cada mês que passava não ia dizer, não consegui, não é? Percebia-se pelo passar do tempo que as coisas Não não dava. estavam a acontecer, Mas não a é? Mac aqui, sem falar, era É um grande uma apoio. coisa, era de uma sensibilidade Quando é que adotou a extraordinária. Mac? Diga? Quando é que adotou a Mac? A MEC já existia. Quando eu comecei a relação com o Ricardo, ela tinha 1 ano. Portanto, ela já lá estava e ao início era extremamente ciumenta. Não achava Portanto, muita graça que eu lá estivesse. ela acompanhou todo este processo, Sim, desde o sim, início até ao sim, fim. sim, 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 sim. E foi
Foi também depois ali uma grande evolução na nossa relação, porque ao início, como ela era muito ciumenta, eu tinha algum receio. Achava que ela de noite podia atacar-me. Pensava sempre, quando eu for à casa de banho, ela dava ali uma mordidelazinha. E depois, com o passar do tempo e com esta empatia que ela tinha, esta sensibilidade, quando eu ficava de cama, até mesmo por causa da doença, ou ela ficar ali ao lado, quando eu estava a chorar, a escrever, porque a menstruação tinha vindo, o tratamento não tinha dado resultado, e ela punha o focinho aqui assim na minha perna, punha ali, apoiava, e ficava com aqueles olhinhos a olhar para mim, como quem diz: Não estás sozinha, eu estou cá. E é aqui que entra, então, um resultado deste processo em que a MEC ficou à espera do nunca, não é? Exatamente. E acompanhou aqui este processo todo, do início ao fim. Quer-nos falar aqui um bocadinho deste projeto? Sim, esse projeto nasceu para eu libertar um bocado a minha dor. Para eu começar. Agora começo a chorar. Esteja à Eu vontade. avisei. Vou tentar controlar. Para eu começar o processo de aceitação. Porque De aceitação, não numa ótica de aceitação do insucesso após sucesso durante o processo, mas de aceitação quando de um fecho. teve que dizer acabou, Sim. não é? Chega a uma altura, isto não sei bem quantos anos, mas deixa-me pensar, 5 anos, talvez. A tentar, não é? Talvez seja, entretanto, porque nós também foi assim um bocadinho, o Ricardo não tinha o sonho, mas também nunca disse que não, portanto, nós em termos de contracepção também nunca fomos assim muito rígidos, não, Ok. se tivesse que acontecer também acontecia. Claro que depois houve aquele momento em que ele disse, não, agora é mesmo a sério. Sim. Agora vamos mesmo aqui fazer treinos a sério, é agora. Mas nunca houve assim muito essa rigidez. Se acontecesse, seria sempre bem-vindo da parte dele também. Mas chega um momento em que as coisas não correram bem como desejado e, portanto, entre a parte física, a parte psicológica e a parte financeira, é de facto uma É preciso aqui encruzilhada. esta conjugação, não é? Tem que haver, as três coisas têm de estar alinhadas. E também, devido à minha idade, estávamos na parte privada e as coisas são caras, muito Exato, era isso que eu lhe ia caras. perguntar. Houve aqui um aconselhamento, uma espécie de uma equipa a três, não é? Sabemos que é mais do que três, porque pronto, há uma equipa multidisciplinar atrás, à volta, mas houve aqui uma equipa a três entre si, o Ricardo e o Dr. João, em todas as tomadas de decisão de vamos tentar isto, agora vamos tentar isto, e agora vamos mais uma vez. E na última, perceber, nós agora temos que decidir. Não tanto com o Dr. João, porque o Dr. João estava para a parte da Ginecologia, não é? endometriose, exatamente, e o Dr. Sidónio é que estava na Na parte da infertilidade. infertilidade. O próprio Dr. João dizia: Eu não sou especialista em infertilidade, portanto, faz todo o sentido que tenha aqui o acompanhamento das duas vertentes. Mas sim, ia conversando com um médico que estava a acompanhar, claro, não é? Sabíamos que era muito difícil, porque eu parti logo ali com um prognóstico de uma probabilidade de 4%, mais coisa, menos coisa. Portanto, Desde o primeiro. desde o primeiro momento, era mais ou menos aquilo que me davam, 4, 5, e sempre a descer, não é? Portanto, cada mês que passa e a pessoa fica mais velha, estamos sempre ali a descer e mesmo assim havia sempre ali uma esperança que o Portanto, tal milagre acontecesse, mas a partir de determinado momento, o cérebro deixa de estar ocupado com esperança e passa a estar ocupado com eu tenho que tomar uma decisão. Não é? pois Como é que é feito aqui este processo de tomada de decisão? É um processo seu, individual, solitário, ou o Ricardo aqui também ajudou a que o processo não fosse tão solitário, tão duro para si, na tomada de decisão final? ao longo de todo o processo eu achei sempre que era muito só. Daí que o Ricardo diga até que
tem ali uma falta de empatia para lidar com isto tudo e acho que nem sempre apoiou como deveria ter feito e é verdade. Mas nesta tomada de decisão para ele até foi mais fácil, não é? Porque como não desejava tanto quanto eu e via o sofrimento que eu tinha todos os meses e a parte financeira não era abundante, quer dizer, tudo junto e depois com a estimulação as coisas também vão piorando, não é? Portanto, estamos a fazer tratamentos que ajudam a que a endometriose avance. Pronto, ele disse, se calhar parávamos, não é? Se calhar parávamos aqui um bocadinho, mas Como é não que foi viveu esse fácil. dia? Ele disse isso e eu começo a chorar. O dia em que finalmente disse a si própria, acabou? Como é que foi o seu dia? Foi um dia normal? Ahm, como é que o interiorizou? Como é que chegou ao momento em que acabou e a seguir, os momentos seguintes, como é que... Eu vou ser muito sincera, eu acho que ainda não interiorizei. Ok, é um processo de luto contínuo, não é? Sim, sim. Porque mesmo não estando a fazer PMA, também não estou a fazer contracepção. Portanto, eu não interiorizei ainda. O livro ajudou-me e tem-me estado a ajudar, porque eu agora já falo e quando escrevi o livro e quando, portanto, eu escrevi e um dia pensei, vou enviar aqui para uma editora. Enviei e passado 2 dias eles disseram, olha, gostámos imenso da ideia e queremos avançar. Quero mesmo avançar também e eu ainda fiquei ali um bocadinho, se isto avança eu vou ter que falar sobre o assunto. E se isto avança, é o primeiro capítulo Sim, do fim. fecho. Sim, sim, sim. Mas depois pensei, independentemente do que puder vir a acontecer, acho que é muito importante nós começarmos a falar disto da infertilidade, destes insucessos, porque nem todas vamos ter um final feliz. E quanto mais cedo as pessoas estiverem alertas para isto, quanto mais cedo tiverem conhecimento que estas coisas podem acontecer, que existem doenças que nos podem levar a uma infertilidade e essa infertilidade pode de facto não ser combatida, independentemente daquilo que nós possamos fazer, não vai resultar. Eu pensei isso, por muito que me custe, porque eu vou expor-me e eu sou uma pessoa muito tímida e introvertida, portanto, mas pode ser que eu consiga ajudar alguém. E só que eu consiga ajudar uma pessoa, já vai ser bom. E depois aí sim, procurei, quando o processo do livro foi para a frente, eu procurei uma psicóloga para conseguir falar sobre o assunto, porque eu não conseguia. Eu agora já choro, tenho lágrimas e consigo retomar a conversa. Antes não conseguia, era Chorar impensável. sequer, não é? Eu ficava a soluçar de uma forma que não ia para a frente. Muitas coisas que me está a intrigar e que me deixa um bocadinho triste é neste processo todo de psicoterapia e de aceitação, pensa várias vezes, e se eu tivesse nascido noutra altura, se fosse mais nova, eu teria detectado isto mais cedo, e provavelmente o destino era diferente. Questiona isto? Penso mais no mudar de médico. Ok. Não tanto no se tivesse nascido mais cedo, já me passou pela cabeça também, não é? Porque se eu tivesse nascido mais cedo, não, mais tarde, se eu tivesse nascido mais tarde. Obrigada, eu que disse mais cedo. Se eu tivesse nascido mais tarde, provavelmente o diagnóstico tinha vindo mais cedo e eu provavelmente teria congelado óvulos, se calhar aos 20 e poucos, não é? E portanto isso poderia ter mudado toda a minha história. O final poderia ter sido muito feliz, ao contrário daquilo que foi. O mudar de médico também. Eu passei uma fase de culpabilização. Está a dizer agora, eu ia fazer outra pergunta, mas essa expressão do o final teria sido muito feliz e não foi. Acha que este final não é feliz na mesma? Não considera que ser aqui um exemplo, ter aqui uma missão, não é suficiente para apagar um bocadinho o luto? Mas isso é agora. Quando eu escrevi, eu não sabia o que é que, ou melhor, ao longo do tempo, quando eu ia escrevendo, eu nem sequer pensava em publicar, não é? Portanto, agora já consigo ver as coisas de outra forma.
Mas quando escrevi a história para tentar chegar logo às crianças e escrever algo que conseguisse ser transversal para que todos pudessem ler, pudessem compreender o que está escrito e ficarem alerta, o objetivo era mesmo falar e chegar a alguém. E o objetivo das Mas crianças tem a ver com o facto de... quanto mais cedo, melhor. Exato. Porque para as duas coisas, tanto para a endometriose como para a infertilidade. Para a endometriose, porque é importantíssimo estarmos alerta. Daí que quando uma aluna me diz, professora, eu faltei ao teste ou faltei à sua aula porque fiquei de cama, porque veio-me o período, eu no fim da aula vou sempre conversar com essa aluna. Digo Antes não o sempre, fazia. quando não sabia, não fazia, não é? Quer dizer, para já também ninguém me vinha dizer isso, confesso. Mais recentemente é que, talvez nos últimos 10 anos, isso tenha acontecido mais. Sim, nos últimos 10 anos. Mas antes também não havia muito esse de ir falar com a professora para, não é? Mas agora quando isso acontece, eu fico sempre no fim e falo com a aluna e digo, mas o que é que sente, o que é que já fez, o que é que consegue fazer quando está assim, o que é que não consegue fazer, não sei o quê, e vou encaminhando também, não é? Faço ali um pequenino papel, mas vou encaminhando. Portanto, se hoje tivesse que dar aqui um feedback às adolescentes e às mulheres que passam aqui não só pelo processo de endometriose, mas também no processo de procura do projeto bebê, como disse, que tipo de conselhos é que lhes daria? Ter muita consciência do corpo, do seu corpo, do que é que sentiam e do que é que passam a sentir, o que é que muda no corpo, estarem muito alerta e procurarem ajuda, por mais disparatado que possa parecer aquilo que sentem, falarem a alguém sobre isso, porque há de haver alguém que vai perceber o que é que aquela Vai pessoa ouvir. está. Exatamente, vai perceber, vai ouvir e vai encaminhar. Portanto, eu acho que ter consciência das coisas, saber que elas existem, é essencial. Depois, procurar a ajuda, não é? E ter sempre a Associação esperança. Mulherendo, Exatamente. ir E ter atrás dos sempre médicos. esperança quando confrontadas com o diagnóstico e quando já são mais velhinhas. Houve uma altura que uma aluna com 18 anos dizia-me à professora: eu só quero que me tirem tudo. Tirem-me tudo, Sim, sim. limpem-me, eu não aguento isto. E eu dizia: tem calma, não é? Tem calma, és muito nova, tu gostavas de ter filhos um dia, vamos ver o que é possível fazer e depois orientas, porque agora já há várias formas, não é? Quer dizer, a pessoa já sabe que pode fazer a colheita e congelar, sabe que se for àquele especialista pode ser operada e melhorar a qualidade de vida. Portanto, já há aqui muitas portas, peço desculpa, muitas portas que se vão abrindo, mas é preciso ter essa consciência de que as coisas existem, as doenças existem e há profissionais especializados que nos podem ajudar em várias frentes, tanto na endometriose com a multidisciplinariedade das coisas. E até mesmo noutras doenças, porque repara, nós falamos dores incapacitantes e hoje em dia já há muito. Isto é endometriose. Não é. Pode não ser, exatamente. Pode não ser. Aliás, Portanto, eu digo muito o isso. importante é, vai atrás. Exatamente. Não desistas. Eu digo muito isso. Ainda há pouco tempo, uma outra aluna, tenho várias este ano, curiosamente ou não, em que ela estava a falar comigo sobre isso e eu até tinha dito, eu deixo na Classroom, que é a plataforma deles, eu deixo lá a informação. Eles sabem disto? Agora talvez já saibam, mas não sabiam. Por acaso essa turma já me encontrou. Esta semana disseram, mas a professora escreveu um livro? É verdade, escrevi um livro, mas isto foi mesmo no fim, ainda não falaram mais comigo sobre isso. Mas o que eu digo é isso, essas dores que tu descreves não me parecem normais, portanto vais a um especialista, um médico especialista, vais dizer exatamente tudo o que é que sentes e depois vês os exames que te mandam fazer e vamos ver o que é que tu tens. Porque podes ter muitas coisas, podes não ter nada, mas precisas de saber. Os testemunhos, inclusive das mulheres mais jovens, são
principalmente, estou-me a lembrar aqui o da Maria, em que ela fala que os próprios professores desvalorizavam. É interessante e é uma sorte os seus alunos terem a Dina Tem essa como vantagem. professora. Sim, eu vou terminar aqui a conversa e acho que faz sentido. O título que eu tinha decidido colocar aqui para o episódio da Dina era Infertilidade quando faço parte dos casos de insucesso. Sim. Mas uma das coisas que me disse foi que está no processo de aceitação, mas ainda não perdeu, ainda há uma resta de esperança. Portanto, eu acho que vou ter alterar aqui o sempre. título para Infertilidade quando eu posso vir a fazer parte dos casos de insucesso. Acho que vale a pena. À partida é insucesso, não é? Portanto, já estou numa fase em que, de facto, daí o livro que foi o início desta caminhada da aceitação. Eu ainda não aceitei e há pessoas mais velhas do que eu que me dizem nunca vais aceitar, vais ter sempre essa ferida contigo. Com o passar dos anos, pode ser que consigas falar. Ainda agora lá na escola, por causa disso, uma colega mais velha do que eu veio-me dizer: tu disseste muito daquilo que eu queria dizer e nunca consegui. Portanto, há pessoas que nunca ultrapassam isso e provavelmente Mas não aqui é mais ultrapassarei. Mas eu acho que vou sempre, enquanto estiver em idade fértil, acho que vou ter sempre a esperança. Mas os milagres não acontecem a todos e temos que ter essa noção. Nem uma esperança com os pés no chão. Sim, houve uma vez, na primeira apresentação do livro que fiz, até disse que muitas pessoas que são inférteis, mas tiveram casos de sucesso, que têm os seus bebés, costumam dizer-nos nunca desistem. Nunca desistam. E eu digo, não nos digam isso. Isso é das piores coisas que nos podem dizer. Porque alimenta a esperança? Não, porque parece que nós não lutámos o suficiente. Não é? Quando nos dizem nunca desistas, parece que aquilo que nós fizemos não foi suficiente. E, portanto, o que eu costumo dizer é, para quem está no processo, lutam, obviamente, vão lutar até conseguirem. Dina, deixa-me só dizer isto. Quando tiverem que parar, quando tiverem naquela encruzilhada, têm que ter consciência de que esse momento chega. Mais tarde ou mais cedo esse momento chega. Ou chega porque psicologicamente nós não suportamos mais aquela dor de todos os meses fazermos um luto de algo invisível, ou chega porque o nosso organismo não suporta mais nenhum tratamento, já estamos completamente desfeitas por dentro, a doença já tomou conta de nós e não dá. E é o nosso organismo que já está a responder por nós, não é? Exatamente. Ou porque simplesmente a nível financeiro também já não conseguimos. Portanto, pode ser uma destas causas, podem ser duas, podem ser as três. Mas para quem está a tentar e não está a conseguir, este momento vai chegar mais tarde ou mais cedo. E nós não podemos sentir que culpa por estarmos a desistir. Portanto, em vez de não desistam, é que continuem a lutar. Enquanto conseguirem. Lutem enquanto conseguirem, porque de certeza que vai chegar um momento em que nós não conseguimos mais. Pode ser por 1, 2, 3 fatores, mas esse momento vai chegar. Olha, eu perguntei-lhe há bocado que conselho é que daria às mulheres e eu acho que esta resposta é melhor do que a da há bocado. Sim. Mas é que é mesmo. Chega uma altura... Sim, ficamos por aqui. Dina. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada eu. Muito obrigada eu. Agradeço ao Dr. João por me ter dado o seu contacto e me ter dado aqui a conhecer a sua história para a trazer aqui. Eu também agradeço. E olha, Dina, obrigada pelo seu testemunho. Obrigada por ter vindo a este podcast e obrigada por ter trazido o seu exemplo. Obrigada. Que é um exemplo que nos dá um fecho menos bom, mas eu acredito que o seu testemunho é um testemunho de esperança. Obrigada por terem assistido a este episódio. Se acharam este testemunho importante e útil para um processo de procura, de um processo de um projeto exigente,
partilhem com os vossos amigos, partilhem com os vossos familiares. Partilhem o projeto, o Podendo, nas vossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, e não se esqueçam, subscrevam para estarem atentos aos próximos episódios. Obrigada!